tiver alguma coisa diferente. Olá, bom dia! Hoje, segundona de chuva aqui na capital, na região metropolitana. Uma notícia de frente está no ar, dia 10 de fevereiro. Bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Olha, não fosse o Brasil, eu nem daria bom dia. Porque ontem o Misto perdeu de 4-0, o Corinthians perdeu, né? O Brasil salvou. E o Botafogo perdeu. Quer dizer, ontem foi uma tripla surra que E no sábado o Palmeiras no final, ganhou. Pois é. No Ainda final teve essa, né? Mas o Brasil ganhou de 3-0. Então, bom dia, Nayara. Bom dia, Bom Lúcio. dia, que bom. Bom dia ao telespectador. Brasil. Ganhou de 3-0 e dando um show, né? Show. Um show de bola na Argentina. O Brasil salvou, então, o humor de Antero Paz de Barros, né, Lúcio? Vamos aqui às imagens do trânsito nessa manhã de chuva aqui na região metropolitana. Temos imagens aí da Avenida do CPA, trânsito tranquilo nesse momento, mas a pista molhada. Então, a atenção redobrada aí para os motociclistas, né, por conta da pista aí bem molhada, garoa agora nesta manhã. São 6h01. E olha, eu quero começar uma notícia de frente falando aí, ainda repercutindo aquela fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a redução do ICMS. Desafio de Bolsonaro é sem sentido e desproporcional, diz Rogério Galo. O presidente disse que vai zerar tributos federais sobre combustíveis se governadores zerarem o ICMS. O secretário de Estado e Fazenda, Rogério Galo, classificou como sem sentido e desproporcional o desafio lançado pelo presidente Jair Bolsonaro de zerar os tributos federais sobre combustíveis se os governadores aceitarem fazer o mesmo com o ICMS. Para Galo, a proposta do presidente terá impacto mais negativo nos estados e municípios do que no governo federal. Para os estados, disse o secretário, o ICMS sobre os combustíveis representa algo em torno de 30% de tudo o que a gente arrecada. No ano passado, arrecadamos 11 bilhões e 3 bilhões foram de impostos sobre o combustível, disse Rogério Galo. Em contrapartida, alguns governadores aceitaram esse desafio, viu, Antero e Lúcio? Como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que levará adiante a discussão sobre a redução do ICMS dos combustíveis. Caiado afirmou isso na semana passada, na quinta-feira, por meio das redes sociais e disse estar disposto a levar adiante a discussão da proposta do presidente Jair Bolsonaro. E ele disse aí que tem todas as chances de, sim, reduzir o ICMS em Goiás. E o Ronaldo Caiado é do mesmo partido de Mauro Mendes. Isso, é do Democratas. Agora, não pode ser da forma como o presidente Jair Bolsonaro falou, né? Entendeu? Olha, eu zero aqui, vocês zeram aí Mauro Mendes falou, tá bom então, vocês querem que a gente corte a perna e você só dá um pedacinho do dedinho, não é isso? Quer dizer, tem que conversar, tem que sentar, tem que discutir, né? Aí os estados abrem mão de um percentual do ICMS, aí é o seguinte, eles vão querer saber o que é que vai ter em troca para isso, não é? Porque não se pode abrir mão de arrecadação. É lógico, todo mundo quer que reduza aí esse índice do ICMS, todo mundo quer pagar menos pelo etanol, pela gasolina, pelo diesel. Aliás, falar em diesel, nas redes sociais aí teve um material aí da campanha do governador Mauro Mendes circulando aí no final de semana. Daqui a pouco a gente falou. Queria reduzir o ICMS. Mas não reduziu, não. Antero e Lúcio, só para complementar a sua fala, inclusive daqui a pouco a gente vê se consegue Mas lá na colocar. bomba, o ICMS sobre o combustível? Sobre o combustível. Reduziu. Sobre o diesel. Reduziu de quanto para quanto? Ele não prometeu reduzir sobre o... Não, sobre o diesel. Ele prometeu sobre o diesel. E reduziu? Pois é, eu estou perguntando. Não. Eu estou afirmando. Não, me parece que não, Me né? parece que sim. Precisa checar isso, mas parece-me que ele Porque não continua os mesmos 17%? tem que checar isso Porque era 17, não era? Eu sinceramente eu não tenho informação. Ele prometeu reduzir sobre o diesel. Agora o seguinte, voltando a essa questão do ICMS aqui, se Mato Grosso reduz aí esse ICMS, como
propõe o presidente Jair Bolsonaro, a perda aqui, nós já falamos isso aqui, o rombo nos caixas do governo aí seria em torno de 500 milhões de reais. Se fosse assim, o passivo, né, do governo Bolsonaro com Mato Grosso já atingiria 1 bilhão e 500 milhões de reais, porque o governo Bolsonaro prometeu o FEX de 2018, que era lá do ex-governador Pedro Taques, prometeu o FEX de 2019, e aí Paulo Guedes prometeu isso na frente da bancada inteira, tinha outros ministros presentes, me parece que até o presidente Jair Bolsonaro estava presente, e não pagaram o FEX. Né? Nisso daí o governador Mauro Mendes tem razão de cobrar. E aí falaram, olha, tem que retomar o VLT. Aí o governador falou, vou perguntar ao ministro lá onde está o dinheiro, quero que ele me mostre onde está o dinheiro para retomar as obras do VLT. Pois é, Lúcio, você falou aí da questão do que rodou, né, nas redes sociais no fim de semana, foi essa publicação aí, temos na tela, reduzindo o ICMS do diesel em Mato Grosso, aumentamos o consumo, diminuímos a sonegação e com isso a arrecadação aumenta. Mauro Mendes foi aí um post de campanha durante as eleições de 2018. Eu vou tentar levantar essa informação, se reduziu ou não o ICMS do diesel em Mato Grosso. É evidente que a proposta do Mauro era em relação ao governo Pedro Taques. Mas, segundo, o governador de Goiás está absolutamente correto. Ele disse o seguinte, eu só quero abrir aqui aspas do que foi falado. Do governador de Goiás? A minha posição em relação à redução do ICMS dos combustíveis será de levar adiante a proposta que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, no caso esse post foi na quinta, durante o seu pronunciamento no evento de 400 dias. Caiado afirmou que o cidadão é quem paga alta carga tributária sem receber de volta e a obrigação do município, Estado e União fazer alguma coisa. Tá certo. A melhor resposta do Bolsonaro não se pode levar a sério nada que o presidente fale naquela saidinha do Planalto. O presidente falando fora do script não é o governo falando. É ele, presidente, alimentando a sua rede de fanáticos na rede social. Tanto é que, por exemplo, eu não sei se vocês vocês viram, eu não vi, né? Se vocês viram, me corrijam. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se manifestou sobre esse tema? Pois é, por isso que o governador de Goiás está certo. Não, eu vou levar em consideração o estudo. Mas cadê o estudo? Eu vou levar em consideração a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Cadê a proposta? Cadê? O melhor jeito de responder ao Bolsonaro, tá bom, presidente, eu sei que o senhor não é irresponsável, o senhor não vai fazer nenhuma molecagem com o país, então a gente vai levar muito a sério o que o senhor propõe. Cadê a proposta? Não tem proposta, Nayara. O Congresso não conhece, a Câmara dos Deputados não conhece, o Senado da República não conhece, nenhum governador conhece. E tem aí um fake news jogado na rede para alimentar a discussão da turma que segue o Bolsonaro e os governadores. Você não tem que responder para o Bolsonaro no mundo Bolsonaro. Você tem que responder para o Bolsonaro no mundo real. Porque o mundo Bolsonaro é esse. O Bolsonaro está combinado. Ele e alguns ministros dele podem fazer pataquada. Quem não pode fazer é Paulo Guedes. Quem não pode fazer, embora faça, né? Paulo Guedes prometeu, por exemplo, o FEX e não cumpriu. Prometeu dois. Dois. Os dois, de 2018 e 2019. A autoridade que faltou aí, que você citou, é o Neurilan, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que testemunhou essa promessa junto da bancada federal. Então, eu acho que o Ronaldo Caiado faz muito bem. Vamos aguardar a proposta do Bolsonaro. Ela não chegará até o dia 30 de fevereiro. Talvez dia 30 de fevereiro ele mande a proposta. Porque 30 de fevereiro é um dia que não existe. Então, esse é um dia bom para a proposta do Bolsonaro. Ele não tem proposta. Qual que é a proposta do Bolsonaro? É uma entrevistinha na saída do Palácio do Planalto, ninguém acha o Paulo Guedes para falar sobre isso. Porque tem que ter um estudo.
o presidente tem que ter alguma alternativa. Eu estou tirando 35% da receita dos estados, então a alternativa é esta. Porque não temos um presidente irresponsável que vai propor aí menos 30%. A impressão que fica é que o presidente Jair Bolsonaro ele está olhando lá para 2022. Essa é a impressão que fica. Aí lá na campanha vão cobrar assim, e aí, presidente, o senhor não quis abaixar o ICMS dos combustíveis? Falou, não, eu quis. Mas os governadores, eles não quiseram baixar o ICMS. Agora, a minha vontade era essa, baixar o ICMS. Tem até declaração. Para que exato, mas é para isso. A saidinha é boa para isso, entendeu? Fica tudo gravado, ele fez o desafio, e aí é o seguinte, ó, eles é que não quiseram. Eles são contra o país. E vou repetir aqui, né, para ninguém vir brigar comigo depois. Eu também quero pagar o etanol, a gasolina mais barato, né? Eu também quero que reduza essa alíquota do ICMS, mas é preciso sentar, discutir, não é isso? Aliás, o preço do diesel com estudo, né? Baixou nas bombas, hein? Justiça seja feita. Baixou em torno de 2, 3 centavos nas bombas E o presidente colocou isso. Falou, olha, só que é o seguinte, só que lá no posto, lá na ponta, não baixou. Lá na ponta não baixou. Essa é a cobrança que o presidente... Não, eu estou falando que eu pus diesel no meu carro agora no final de semana e baixou. Ah, sim, nesse final de semana. Nesse final de semana baixou. Eu estou falando que baixou na ponta. Baixou para o consumidor. Porque quando o presidente fez essa proposta pela primeira vez, ele falou, olha, nós já baixamos aqui o combustível 2 vezes lá na Petrobras e não chega isso para o consumidor. Baixou pouca coisa, mas baixou. Lá em Sinop tem gente praticando etanol a R$ 2,98. Isso eu vi na bomba lá em Sinop. Aliás, que espetáculo são as usinas de etanol baseado no milho que estão espalhadas aí por Lucas e Sinop. Espetáculo. São usinas imensas realmente e que vão trazer um desenvolvimento pujante para Mato Grosso. Eu quero saber os destaques, então, de vocês para hoje. Lúcio, qual que é o seu destaque? Meu destaque para hoje é que o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro, nos próximos meses, vão receber uma cobrança muito parecida, mas por motivos diferentes. Eu falo assim o seguinte, eu digo que a cobrança aí é no que diz respeito ao equilíbrio fiscal. O governador Mauro Mendes já cobrou o prefeito Emanuel Pinheiro que ele está gastando muito, que está devendo aí muitos fornecedores, que a prefeitura está gastando mais do que deve. E aí, engrossando esse coro aqui, uma auxiliar do governador Mauro Mendes, que é a superintendente, a secretária adjunta lá do Procon, a Gisela Simona, ela chega a dizer o seguinte, olha, a próxima gestão vai ter uma dificuldade enorme. A gente está vendo quase uma política de pão e circo. Isso daqui referindo-se ao prefeito Emanuel Pinheiro sobre o equilíbrio fiscal da prefeitura. A suspeita é de que vai ter problema por aí. Do outro lado, a cobrança que o governador Mauro Mendes vai receber forte, já está recebendo e vai continuar recebendo nos próximos meses, diz respeito aí à famosa RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo. O deputado Lúdio Cabral, ele diz o seguinte, olha, essa história de limite de gastos é uma desculpa, é conversa para boi dormir. O governo, se quiser, tem caminhos para resolver o pagamento da RGA aos servidores públicos de Mato Grosso. Esse é o meu destaque de hoje. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, é que eu vou explicar
um adágio popular e que se justifica muito bem no comportamento, no mandato, no exercício do mandato, nas falas, nas obrigações não cumpridas do deputado federal Delcio Barbudo. Então, eu vou comentar o seguinte, que a política ama a traição, mas pune os seus traidores. E Delcio Barbudo, perigosamente, está consolidando a posição de traidor aqui, ali e acolá. Depois eu explico isso. E tem mais um adágio aí, Antero, que cabe aí. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Vamos, então, à participação do nosso telespectador aqui do A Notícia de Frente, que participa com a gente pelo WhatsApp que está aí na sua tela. Olha, bom dia, pessoal. Estou em desacordo com a fala do Antero, porque falar apoiando os grandes escalões é fácil. Não vejo ninguém defendendo o trabalhador que paga um imposto absurdo. Forte abraço, Daniel. Qual o grande escalão que eu estou apoiando? Explica Acho que ele aí, se Daniel. refere... Aqui? Não sei se ele se refere ao governo. Ué, o governo... Sinceramente, Daniel, eu não entendi, não estou apoiando nenhum grande escalão. Né? Daniel, manda aqui pra gente. Será que é sobre o diesel? Os grandes produtores têm Será que isso é sobre também, o né? Os diesel? grandes empresários. Será que é sobre o diesel? Não estou defendendo grande produtor por defender a redução do ICMS do diesel. Eu estou defendendo a redução do ICMS do diesel, que se o governo não cumpriu, precisa cumprir. Porque falou, está aí nas redes sociais, a proposta do governador Mauro Mendes. Evidente que para ele ter feito a proposta, porque ele estudou que sobre o diesel dava para diminuir. Isso tem que diminuir. Tem mais gente aqui falando, vamos lá, que a mensagem, eu sei qual é a proposta do presidente para baixar o ICMS, cortar pela metade dos funcionários públicos, seria isso? Olha, o número de funcionários públicos, obrigada. Parabéns. A participação aí do nosso... Parabéns, porque ele sabe, mas o Brasil não sabe, né? O presidente precisa mandar esse projeto para o Congresso. Porque só tem um jeito. Primeiro que é uma intromissão. O presidente não tem capacidade de legislar sobre o ICMS. O Estado, né, tem União, Estados e municípios. O ICMS é o imposto estadual, como o ISS é o imposto municipal. Pode mudar isso lá no Congresso Nacional? Pode, através de uma reforma tributária. Mas onde que está isso na reforma tributária do presidente? Até agora não está. Então, o presidente precisa colocar isso no papel. E esse aí é um discurso que alguns governadores já fizeram. Olha, a gente também sabe que tem que baixar o ICMS para que o combustível fique mais barato, mas vamos fazer o seguinte, vamos discutir a reforma tributária, como é que isso vai ser feito, né? Para que seja feito de uma maneira responsável, sem criar mais problemas do que aqueles que já existem. Agora, cortar pela metade o número de funcionários públicos é um chute. É pela metade que tem que cortar? Se cortar pela metade, resolve? É pela metade que tem que cortar? Eu acho que nós temos que definir qual que é o papel do Estado. Eu defendo, por exemplo, um enxugamento, sim, no Estado brasileiro. Para ficar no exemplo de Mato Grosso. Tem várias situações aqui que precisam ser extintas ou criar um órgão para estudá-las. Mas que jeito, Antero? Por que exemplo, jeito? Os políticos não deixam. E aí os aliados do governador, dos governadores, do presidente, eles não vão permitir. Esse é o problema. Pois é, porque a conta é muito cara, Lúcio. Cara. Nós temos a questão, por exemplo, da Metamate. Você vê diariamente notícia seguinte: nós temos ou não temos ouro e diamante em Juína? Temos ou não temos ouro e diamante em Ponte Lacerda, em Nova Lacerda, em Poconé, em Livramento, em Chapada dos Guimarães? Nós temos uma riqueza. Mas a Metamate... E qual que é a receita disso por ano para Mato Grosso? É nada. É nada. Então tem que... O que o Estado ganha com isso? O que a saúde ganha com isso? O que a educação ganha com isso? Não é nada. Ninguém sabe, ninguém controla, é uma sonegação desenfreada e nem sabe como controlar.
E nós temos uma empresa que cuida disso. Cuida? Que deveria cuidar disso. Mas Antero, aí é o seguinte, é uma prioridade de governo. Por exemplo, a Metamate... eu estou dando só a Metamate como exemplo, mas tem outras. Eu vou me aprofundar no exemplo. Tem tudo isso que você falou, tem sonegação, tem evasão de impostos aí em relação à produção mineral de Mato Grosso, mas o Estado não está focado nisso. A Metamate, uma das funções dela hoje, sabe o que é, Antero? É cuidar lá do Porto de Cáceres, sabia? Não é isso, Nayara? Isso mesmo, nós conversamos com o presidente. Eu me surpreendi. Quando cheguei na redação aqui, quem é o entrevistado hoje? É o presidente da Metamate. Vai falar sobre o quê? Sobre o Porto de Cáceres. Eu falei, tem ouro lá? Lúcio, o Daniel está explicando aqui. Que é sobre... sobre grandes produtores. Que o Lúcio falou. Tem mais mensagens aqui ainda, vamos lá, até mesmo para que o programa se defenda. Olha só, esse governador está contra o eleitor. Vocês estão puxando o saco dele, um incompetente, igual o Blário Maggi e a Coja daqueles que afundaram o Estado. Antero, você defende esse Mauro Mendes. Temos a energia mais cara do Brasil por causa do ICMS, a luz que Dante de Oliveira deixou para a gente. Olha, é o seguinte... O ICMS é muito caro mesmo, é 42% no cálculo por dentro. Da energia. Mas é assim no Brasil inteiro. O governador disse que também não vai reduzir isso, não vai colocar isso em discussão esse ano. Porque o Estado não tem condições de... Por que o Dante privatizou a SEMAT? O Dante privatizou a SEMAT porque a SEMAT, quando era empresa pública, pagava 18 salários. Quando era empresa pública, não tinha dinheiro para mandar consertar pneus, atrasava salário. Claro, mas pagava 18 salários para os servidores da SEMAT. Eu não sei, onde é que eu estou defendendo aqui o Mauro Mendes? O Mauro Mendes, não é Mauro Mendes, não, nenhum governador do Brasil tem condições de reduzir o imposto na velocidade, sem nenhum projeto, como quer, assim, abruptamente, e nem quer, hein? Como falou o presidente Jair Bolsonaro. Não estou defendendo Blário Maggi coisa nenhuma. Eu acho que o governador Blário Maggi... Não, ele falou defesa do Mauro Mendes, não do Blário Maggi. Vocês estão postando saco deles, um incompetente igual o Blário Maggi. Né? Eu não estou defendendo o Blário Maggi coisa nenhuma. E acho que o governador Mauro Mendes, para você se irritar um pouquinho mais comigo, eu acho que ele vem sinalizando com um ajuste necessário para o estado de Mato Grosso, bem menos forte do que eu pessoalmente gostaria. Eu acho que tem coisas no Estado, já citei aqui, que poderiam ser extintas e não fariam falta nenhuma, e aí você diminui a despesa e aí você pode reduzir imposto. Quer dizer, você capta imposto para você pagar os serviços públicos que o Estado tem que oferecer e também para pagar a folha de pagamento. É por isso que o Estado cobra imposto. Não tem como o Estado não cobrar imposto. Agora, vale a pena um estudo sobre o preço de energia no Brasil. O ex-deputado federal Fábio Garcia tem um bom projeto desse que não foi aprovado e que precisa ser rediscutido em Brasília. O que o Dante de Oliveira fez para Mato Grosso foi estabelecer a nossa independência energética. O Dante foi o governador que consolidou a independência energética de Mato Grosso. O Dante foi um extraordinário governador. Sobre a energia, tem um assunto que eu ainda vou abordar mais profundamente durante essa semana aqui, mas eu quero só fazer uma lembrança. Aliás, uma lembrança não, uma pergunta que eu quero fazer. Gente, cadê a CPI da Energisa? Já resolveu tudo? Porque é o seguinte, porque sumiu, parou tudo. Diz que tinha lá os marcadores de energia que tinham a suspeita de serem fraudados. Lá no PROCON, da doutora Gisela Simona, quase 10 mil reclamações contra a Energisa.
Todo mundo aí, a maioria dos consumidores tiveram o valor da conta reajustado em 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, e aí fizeram um estardalhaço, um barulho danado com essa CPI da Energisa e, de repente, tudo esfriou. Será que resolveram os problemas que queriam resolver? Não, não estou falando dos consumidores. Estou falando de outro tipo de problema. Lúcio e Antero, vamos, antes de eu chamar aqui a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o Misael Galvão, tem mais participação aqui. O nosso telespectador fala da RGA, né, que também teve promessa. A gente falou dos combustíveis e ele lembra. O então do ICMS do diesel, o então governador também prometeu que ia pagar a RGA. Júlio César, do bairro Araés. Tem mais uma participação, Valmir, de Alta Floresta. Bom dia. Nem quando Alta Floresta e a região viviam em torno da extração de ouro, não tínhamos escritório da Metamate. Hoje temos. E o responsável é o irmão do deputado Romualdo. É a participação aí do nosso telespectador. E o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Misael Galvão, participou da última sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Confira os principais trechos dessa entrevista. Algumas polêmicas ainda passa como o processo de cassação do vereador Abílio Júnior, que inclusive a comissão de ética que investiga e que dá seguimento a esse processo é colocado em xeque aí o andamento de como ela está conduzindo. Por exemplo, o vereador chegou a falar de que os seus advogados não puderam ter acesso a nada do que estava tramitando ali. Inclusive disse que o senhor, através da presidência da Câmara, também estaria bloqueando o acesso dele a alguns lugares e alguns arquivos ali da casa. Isso só complementando, presidente, por que esse sigilo? Isso daí não tinha que ser público, com transparência, aberto à sociedade, para que não se levantasse dúvida nenhuma sobre o comportamento do Legislativo? Isso não procede, essa informação. O que nós temos que deixar bem claro para a sociedade é que o meu direito termina quando começa do outro. Eu tenho falado em todas as minhas entrevistas sobre isso. O vereador Abílio, pelo que eu tenho as informações, ele já recebe, assim que terminava uma oitiva, no dia seguinte ele tinha toda a documentação que foi da oitiva para que ele pudesse ter toda a documentação. Isso que é a informação que a gente tem da Comissão de Ética. Agora, o regulamento, o regimento que se foi colocado nas oitivas, o próprio vereador Abílio, ele tinha ciência e assinou a documentação. Quer dizer, o vereador, por exemplo, no caso aí, ele é o investigado, não é isso? Sim. Ele não pode acompanhar os depoimentos? Sim, acompanhou. Não, ele não pode acompanhar, porque disse que ele recebe só no outro dia. Não. Eu não fui em nenhuma oitiva, não participei de nenhuma sessão da Comissão de Ética, mas as informações que a gente tem, todas as oitivas ele acompanhou com o seu advogado, todas as reuniões que teve da Comissão de Ética, o vereador Abílio se fez presente nas audiências e também é acompanhado pelos seus advogados. A Comissão de Ética, não só a Comissão de Ética, eu sempre dei total liberdade, independência para que eles pudessem trabalhar e fazer os seus trabalhos. O que eu aguardo agora é o relatório que será apresentado pela Comissão de Ética, pelo relator Dr. Ricardo Saad, para que a gente possa aí sim dar o prosseguimento no processo com os vereadores. Presidente, a Câmara recorreu novamente contra a reabertura da CPI do Paletó. Por quê? Qual foi a alegação? Na verdade, a Câmara Municipal de Cuiabá ela é composta por uma procuradoria de efetivos, inclusive o nosso procurador-geral da Câmara é o doutor Daniel, é efetivo, ele conduz a procuradoria e realmente, sob a orientação da procuradoria, cabe recurso, até porque na realidade a procuradoria é para defender o parlamento, inclusive eu como presidente tenho que defender a instituição e a gente vê que na realidade todos os direitos têm que ser resguardados, embora que eu sempre defendo a justiça, defendo a decisão judicial, mas aquilo que cabe de defesa para o parlamento municipal, a Câmara, eu como presidente, tenho que fazer o meu direito de ser valer. A Câmara recorreu novamente para poder mudar de novo
a composição lá da CPI, não foi Não, isso? não foi isso. Não recorreu? Para a Câmara pode ser a composição ainda... de Marcelo Bussic, Toninho de Souza e o Sargento Joelso? A Câmara não quer mudar isso? Não, na realidade, Lúcio, tem que ser bem claro, né? O que a Câmara fez, quando criou-se a comissão de ética, a CPI, inclusive eu assinei, e eu defendo que seja, assim, prevalecido o primeiro momento lá dos membros que foi escolhido no colégio de líder, e aí sim, o vereador Mário Nadaf, vereador Adebair Cabral e presidido pelo vereador... Existe alguma desconfiança aí, pelo vereador Marcelo Bussic, a presidência. Agora, sim, existe alguma desconfiança para continuar, para retomar os trabalhos dessa CPI com o Sargento Joelso ou com o Toninho de Souza? Não há desconfiança, mas só que como eu sou o presidente do Parlamento, do Legislativo, eu não tenho que ter lado, tem que ter o lado A, o lado B ou o lado C. Eu tenho que ter o correto. Agora, todos os vereadores que assinaram a CPI são legítimos, são legitimizados pela população, respaldados pela população. E aí foi feito dentro de um colegiado de líderes que foi escolhido naquele momento. Então, na realidade, agora, se for para conduzir a CPI, o vereador Marcelo Bussic e o vereador Sargento Joelso e Toninho de Souza, eu não vejo nenhum problema também. Só que em defesa do parlamento eu tenho que fazer o meu papel de presidente. Agora, o que a oposição questiona, presidente, é de que todos esses recursos, né, que a Câmara tem entrado na Justiça seria apenas para postergar, empurrar com a barriga a CPI do Paletó. De que forma o senhor responde a essa crítica da oposição? Bom, primeiro eu não tenho lado, nem lado A de oposição, nem lado B de base, eu sou o presidente da instituição. Agora tem que ser bem claro para a sociedade, tem que ser bem claro, a real informação tem que chegar. A CPI trabalhou 119 dias, fez oitiva, fez investigação, fez trabalho, compartilhou as informações com o Ministério Público, compartilhou com a DEFAS, compartilhou com o GAECO. Então, na realidade, a Câmara não ficou omissa e nem deixou de fazer o seu papel na CPI. Então, nós já fizemos e muito e estamos prontos para continuar fazendo. Essa foi então a entrevista com o Misael Galvão, que é o presidente da Câmara, e ele fala da cassação, do processo de cassação do Abílio e também sobre a CPI do Paletó. Olha, sobre a CPI do Paletó, primeiro o Misael tem que ter cuidado e tem que prestar atenção no que a consultoria e a assessoria jurídica dele estão orientando. Ele já teve que nomear esta comissão por uma decisão judicial. Já houve uma decisão judicial de que os vereadores que não haviam assinado não poderiam fazer parte da comissão. Então essa história que o Misael assinou não é verdade. O Misael assinou depois. Misael assinou depois que o prefeito mandou assinar. Essa história de que ele não tem lado, calcula se tivesse. Ele tem lado sim. Ele está fazendo isso para tentar impedir a apuração do processo da CPI do Paletó. E já teve uma desobediência naquela determinação do juiz. Já ele falou, olha, para retomar. Aí não retomaram. Ele falou, e aí, vocês vão ou não vão retomar? Aí retomaram. É a segunda desobediência que ele está cometendo com o Poder Judiciário. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse recurso é exclusivamente para adiar. Ou então eles estão, como perguntou o Lúcio, desconfiados do Sargento Joelson e do vereador Toninho de Souza. Desconfiados de que podem mudar de lado. Porque, até agora, o papel reservado a Toninho de Souza é o seu grande xerife do Emanuel, o grande defensor do Emanuel. E o papel destinado também ao Sargento Joelson é não apurar. Só que a base do Joelson é uma base policial. A base policial que apoiou e que votou no Joelson na eleição, e este ano é da eleição, ela não defende esse negócio de não apuração. É da essência da polícia investigar e apurar. E nós temos o vereador Sargento Joelson atuando numa CPI e atuando para abafar e não para atuar.
eu tenho certeza de que o vereador, entre a base dele e algumas manifestações descabidas, o vereador vai ficar com a base dele. Porque não é só porque é ano de eleição, não. É porque é pela própria formação, né? O Joelson é sargento, tem comandados, é uma liderança da polícia. Eu acho que dificilmente ele vai se entregar dessa forma a esses encantos da política. Agora, quanto à CPI, a comissão processante que investiga, ninguém está questionando aqui o direito do vereador Abílio, nós estamos questionando aqui o direito do cidadão. O cidadão não pode assistir às sessões. As sessões são fechadas para a imprensa. O Toninho de Souza barrou isso, com o apoio do presidente da Câmara. Eles querem fazer o processo da cassação do Abílio às escondidas, para que a população não saiba, para que a população tome conhecimento apenas do resultado do processo. Isso é ruim demais para a Câmara Municipal de Cuiabá. É ruim para a democracia, é ruim para a transparência, é ruim para a biografia do vereador Toninho de Souza. Veja a que está se prestando a Câmara Municipal, numa comissão que é presidida por ele. Olha, sinceramente, é preciso mudar isso, senão o eleitor vai mudar, hein? Ou muda isso, ou o eleitor vai mudar isso. Nesse ano ainda. Nesse ano. E o presidente Misael Galvão, ele fez questão na entrevista dizendo o seguinte: olha, eu não sou presidente nem de um lado nem do outro, eu sou presidente de todos os vereadores da Câmara Municipal. Aí o seguinte, aí eu quero colocar só dois aspectos aqui para ilustrar o que o presidente Misael Galvão falou. De um lado, o que o Antero acabou de citar, né? O tratamento que dão para o processo do vereador Abílio Júnior, o processo lá por quebra do decoro parlamentar. De outro, o tratamento que dão para a CPI do Paletó. A impressão que eu tenho é que nesse caso da CPI do Paletó, a base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro deu um tiro no pé. Porque é o seguinte, eles vêm com recurso atrás de recurso há uns 2 anos praticamente, é isso? Há aproximadamente 2 anos. E aí deixaram a definição da CPI do Paletó para esse ano de 2020, que é o ano da reeleição, no caso aí do prefeito Emanuel Pinheiro, se candidatar à reeleição. Então, para o prefeito Emanuel Pinheiro, sob a ótica dele, era muito mais interessante que essa história da CPI do Paletó já estivesse resolvida e não está aí fazendo parte das manchetes da imprensa no ano eleitoral. Até porque se não tiver CPI, vai se fazer a CPI no horário eleitoral, né? Temos mensagens aqui dos nossos telespectadores, muita gente aí contra o vereador Misael Galvão. Bom dia. Esse Misael puxa saco do prefeito. Tem mais. A cassação do Abílio é para esconder muitos erros da Câmara, diz aí o nosso telespectador. Tem mais participação aqui, o Daniel, inclusive, falando: olha, parabéns, Antero, agora concordo com você. A Câmara sempre protege o senhor Emanuel Pinheiro. Algumas das participações aí dos nossos telespectadores aqui no A Notícia de Frente pelo WhatsApp, o 99987-2151. Eu quero falar agora rapidamente, a gente tem imagens agora 6h39 do Clássico dos Milhões, Operário goleio misto na Arena Pantanal. As informações vêm do PNB Online. O tradicional Clássico dos Milhões entre Misto Esporte Clube e o Clube Esportivo Operário Vazagrandense terminou com goleada para o tricolor pelo placar de 4-0. O duelo foi realizado na tarde de ontem, domingo, na Arena Pantanal. Operário, né? Isso. E válido aí pela 5ª rodada da competição. O Misto agora perdeu ano passado de 4-0, agora perdeu de novo para o Operário de 4-0.
Daqui a pouco não vai ser mais clássico. E o resultado colocou aí o Chicote da Fronteira entre os 4 primeiros colocados. Daqui a pouco, os 10 desse pontos. jeito aí, daqui a pouco vai ser o clássico dos milhões de gols do Operário. E já o misto fica aí com 4 pontos e caiu para a 8ª colocação. Então aí o jogo que aconteceu na tarde de ontem. Na Arena Pantanal. Arena Pantanal aí, Na verdade né? é o seguinte, o misto está dirigido faz algum tempo, né? Isso é só um breve período que o Dr. Fauzi foi o presidente do misto. O misto está dirigido aí há algum tempo por amadores, né? Esse Walter que é presidente do misto, ele tem condições de presidir um time amador, né? Aliás, tem características de time amador o misto disputando o campeonato estadual. Estão colocando toda a glória do time mais vezes campeão do estado numa situação difícil realmente no campeonato estadual de futebol. Não tem um projeto, não sabe quando quer começar, não sabe onde vai chegar, não sabe absolutamente nada, não tem um projeto. Eles querem montar time para o campeonato. Aí montam um time, é uma junta, não há uma política para se contratar treinador, etc. e tal. Enfim, o misto está muito mal, não é dentro do gramado, não, é fora dele. Vamos para o nosso primeiro intervalo, mas antes, imagens do trânsito aqui na capital. Vamos ver onde que é o trânsito, as imagens aí na Avenida Arquimedes Pereira Lima, conhecida como Estrada do Moinho. Ó, o trânsito ali estava tranquilo, mais uma vez a gente fala aí da chuva, a pista ainda molhada. E falando da Arquimedes Pereira Lima... Essa aí é a entrada do bairro Jardim das Américas, essa daí é a Avenida Brasília, né? E ao lado ali a Avenida Arquimedes Pereira Lima, mais conhecida como Estrada do Moinho. Já mais movimentada agora nesta manhã, Lúcio. E a Secretaria de Mobilidade Urbana alerta os motoristas sobre... Um pouco mais à frente ali, me parece que aquela rotatória ali é que dá acesso ao Jardim Itália. É isso, Antero? Me parece que é isso. Pois é, e a CEMOB alerta os motoristas sobre o fechamento de um dos acessos entre a Avenida Arquimedes Pereira Lima e a Avenida Brasília. O espaço chamado de Alça compreende a segunda saída da rotatória da Avenida Parque do Barbado, que foi entregue pelo governo em janeiro. Assim, a partir de hoje à tarde, viu, gente? A partir desta segunda à tarde, os condutores que trafegam pela Avenida Arquimedes Pereira Lima, sentido centro, e precisarem fazer o contorno, devem acessar o retorno que liga a Avenida à Avenida Brasília. A medida leva em consideração o alto tráfego neste ponto, problemas que devem ser sanados. Vai ter aí sinalização, também cones, aquele gelo baiano, mostrando o bloqueio, viu, a partir de hoje à tarde. Seguinte, com a obra lá, que é a conclusão da obra, né? O Peutáquio era para ter feito, não fez, o Mauro Mendes fez e terminou essa obra ali do Córrego do Barbado. Quem vem pela Avenida Arquimedes Pereira Lima para o centro, para não virar mais ali perto do posto de combustível. Para seguir e vir e usar essa rotatória, porque já sai na Avenida Brasília e facilita muito Diminui a ida ali para o Jardim das Américas. Facilita bastante. Né? Então eles se convenceram, então, não é? Porque a secretária adjunta da Secretaria de Mobilidade Urbana disse que aquele retorno ali tinha que continuar. Foi justamente esse ponto. Tinha que continuar. Ela está certa, porque uma das finalidades do Antenor é complicar o trânsito em Cuiabá. Né? Onde está bom, ele tem que fazer funcionar pior. Não, porque construíram uma imensa rotatória na Avenida do Barbado, uma rotatória que resolve todos os problemas ali. Aí ela falou, não, esse semáforo ele precisa continuar ali por causa da faixa de pedestre. Tudo bem, não pode colocar a faixa 5 metros antes ou 5 metros depois. Quer dizer, o semáforo ali, ele acaba o seguinte, ele presta uma contribuição gigantesca para o trânsito, criando filas enormes ali. Eles fizeram tudo para impedir o término dessa obra. Fizeram tudo. É que o Estado... Que é uma obra entregue pelo Estado. Ou então não querem tirar esse semáforo de lá, não querem, porque de repente vai ver que não tem um lugar para pôr esse semáforo. Não tem, porque Cuiabá está cheio de semáforos, né? Ele fez uma grande aquisição de semáforos, que está sendo contestado por questão de superfaturamento, etc. e tal.
e por uma escolha não tão bem recomendável sobre o aspecto moral. É isso. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, agora às 6 horas e 45 minutos. A gente já volta com a notícia de frente. Vamos falar aí sobre as eleições para o Senado. Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 47 minutos. Vamos com mais imagens do trânsito aqui na capital. Aqui temos a saída para Guia e Chapada. Do lado direito ali, a imagem mostrava o acesso para quem vai para a Chapada, né? E passando ali por baixo da trincheira, né? Quem se dirige aí ao distrito de Nossa Senhora da Guia, mas a imagem anterior. Né? E um pouquinho mais à frente ali é a região dos motéis. Ali é a Avenida República do Líbano, ó, para quem faz o contorno e vai pegar o centro político-administrativo já mais movimentado nesta manhã. Inclusive a câmera foca bem, né? Capaz de dar para pegar a tela. Quem pega a direita ali pode ter acesso ali ao Detran, à Assembleia Legislativa e mais à frente lá tem um outro acesso que vai para o fórum lá de Cuiabá, o fórum criminal, né? Continua garoando aqui na capital, nessas regiões, pista bem molhada e chuvinha fina nesta manhã. Olha, vamos seguir e falar do Senado, porque o senador Jaime Campos comentou sobre as definições do Senado. Os detalhes com a Luciana Gavilha. O senador Jaime Campos comentou pouco sobre as eleições municipais, o discurso dele mesmo em relação são avaliações sobre o Senado. O Carlos Fábio, que está encaminhado para que ele possa tomar posse lá no Senado, e o Senado agora, no dia antes de ontem, leu o rito que vai ser naturalmente feito na cassação da senadora Selma. É óbvio, evidente, por força naturalmente do regimento interno e sobretudo pelo Código de Ética, abre-se os prazos, designa-se um relator e vai aguardar. Se é uma eleição normal, vamos ver quem vai ser os candidatos, é evidente. Tudo isso depende exclusivamente dos partidos políticos e certamente dos próprios candidatos que estarão negociando, ou seja, conversando, buscando entendimento para essas candidaturas. Júnior é um dos candidatos pelo DEM. Eu acho que é um direito líquido e certo até pelo fato. Além de ser uma pessoa que tem uma trajetória política que ninguém pode desconhecer, por ter sido governador, senador, deputado federal por 3 mandatos, prefeito, tem todas as qualificações possíveis para exercer esse mandato. Todavia, nós estamos aguardando naturalmente os prazos legais, na medida que o próprio partido abriu a possibilidade de qualquer um outro nome que ser filiar e ser candidato também a senador, ou seja, ir para a convenção. Nesse caso, se encerra esse dia 14. Daí para frente, acho que o nome que está mais destacando, sem nenhuma falsa modéstia, é o nome do Júlio. E por incrível que pareça, chama assim, o Júlio Campos, das pesquisas que eu acompanhei, está muito bem colocado, está muito bem postado. De maneira que eu acho que até no dia 25, no máximo, de fevereiro, certamente nós teremos a definição de quem será o candidato pelo Partido Democrático do Estado de Mato Grosso. Já em relação às eleições municipais, o senador Jaime Campos não quis falar a respeito. Neste momento, claro, tenta fortalecer o apoio do partido ao irmão dele, Júlio Campos. Está muito cedo ainda. Eu acho que antes das eleições municipais nós temos as eleições para senador. Feito isso, ainda vão ter a definição de forma concreta, cada município mato-grossense, de quem será o candidato, não só do partido, mas sobretudo poderá até mesmo ser apoiado pelo DEM, mesmo sendo de outra agremiação partidária. Mesmo com todas essas indefinições, por enquanto ainda se mantém a eleição suplementar para o dia 26 de abril, mas vamos aguardar definições do Senado. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Olha, e começou mais um capítulo da cassação da senadora Selma Arruda. O presidente do Senado diz ter dúvidas sobre a obrigação de acatar a decisão do TSE. A repórter Nayana Bricá conversou com um especialista em direito eleitoral. Confira. O processo de cassação da senadora Selma Arruda, cassada em dezembro do ano passado, é alvo de questionamentos. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral
fez uma comunicação à mesa diretora do Senado, uma comunicação formal de uma decisão havida que atinge um dos membros daquela casa. E cabe apenas ao Senado Federal, através da mesa diretora, especialmente do seu presidente que conduz os trabalhos, o senador Davi Alcolumbre, tomar as medidas de formalizar. Nenhum ato judicial, em qualquer instância e qualquer ramo do direito, deixa de ser revestido de formalidades. Até porque hoje já chegou também, se não chegou formalmente, acredito que já tenha chegado, uma outra decisão de alta corte, de mais uma alta corte, que foi do Supremo Tribunal Federal, de posse ao terceiro colocado. E você não tem como não se revestir o ato de toda a formalidade legal, que é fazer a comunicação àquele integrante, no caso aí da senadora, de declarar a vacância do cargo a partir de uma decisão no âmbito eleitoral havida no TSE. Somente após isso, inclusive, é que o Senado, tendo, vamos dizer, cumprido essa formalidade, poderá dar posse, dar cumprimento, inclusive, a mais uma decisão, no caso agora do Supremo, de posse ao terceiro colocado. Nós já temos muitos nomes que estão sendo citados, possíveis candidatos ao Senado aqui no Estado. Muitos já estão se preparando para as eleições suplementares. Com esses questionamentos, corre o risco do Estado não ter essa eleição suplementar prevista para abril? Olha, será, e aí eu já estou até acompanhando os ministros, mais recentemente 2 deles, do próprio Supremo Tribunal Federal, será realmente algo inusitado, será algo não registrado, tanto que outras situações de decisões drásticas como essa do TSE já ocorreram e não houve nenhum problema, as eleições foram realizadas em governadores, em caso de deputados federais, já em grau de recurso, depois de cassados nos TREs, enfim, já houveram outras decisões e nenhuma desobediência, nenhuma obstrução houve por nenhuma dessas casas na matéria eleitoral. Nesse momento está ocorrendo, por conta de uma decisão em matéria penal com relação ao deputado da Paraíba, salvo engano, Wilson Santiago, em que a Constituição prevê, lá no capítulo, lá nos dispositivos sobre imunidade parlamentar, essa possibilidade da Casa Legislativa, inclusive as assembleias, decidirem por afastar do cargo, decidirem por manter prisões, o que não se enquadra de forma nenhuma nessa situação eleitoral, como já ocorreram de outros governadores, de deputados federais, e no âmbito, inclusive, dos estados, depois de esgotadas as instâncias, as assembleias também afastarem integrantes com decisões havidas nos TREs. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. O Dr. Lauro da Mata, que é advogado e também especialista em direito eleitoral. O Tribunal Regional aqui de Mato Grosso disse que não vai se posicionar sobre esses questionamentos. O órgão disse ainda que está tomando todas as providências para a realização das eleições suplementares que estão previstas para acontecer no final do mês de abril, ainda este ano. As imagens são de Evaldo Santos, com apoio técnico de Tarcísio. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. E aí a gente teve, no primeiro momento, a fala aí do senador Jaime Campos. Numa fala do Jaime Campos, eu quero destacar só um ponto aqui. Ele falou, olha, no máximo até dia 25 a gente define o candidato do DEM. Mas aí é o seguinte, é o candidato do DEM de Jaime Júlio Campos, porque o DEM do governador Mauro Mendes não quer que o DEM tenha candidato ao Senado. Eu perguntei ao Júlio Campos, é bom para o DEM? Ou o DEM vai ficar isolado daqui para frente? Aliás, esse é o termo utilizado pelo secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, dizendo o seguinte, que se o DEM insistir, pode ficar isolado na questão da candidatura ao Senado. Eu falei, é bom para o DEM ou o DEM vai ficar isolado daqui para frente? Porque assim, o governador é do DEM, o senador é do DEM, e o outro senador tem que ser irmão do senador do DEM. É assim? Quer dizer, é uma coligação, uma composição, um acordo e tal do DEM com o DEM? Eu perguntei isso para o Júlio.
Falei, mas Júlio, e aí? Ele falou, não tem nada a ver, eu estou bem nas pesquisas, etc e tal. Eu até não duvido que o nome de Júlio Campos vai aparecer bem nas pesquisas. Mas esse bem nas pesquisas que o Jaime fala, que o Júlio fala, os partidos deveriam fazer uma interpelação para eles na Justiça Eleitoral. Escuta aqui, é proibido fazer pesquisa e não divulgar. E não registrar. Cadê a pesquisa? Quem que registrou? Quem que pagou? Está fazendo selmice? Está fazendo gasto fora da hora? Ou foi o partido que contratou? O DEM contratou alguma pesquisa? Se contratou, tudo bem. Mas registrou? Se registrou, tem que divulgar para todos. Enfim, essas coisas, elas têm que vir à tona. A verdade tem que aparecer. A outra questão é assim, se a Alma sai ou não sai do Senado? O Senado vai, evidentemente, daqui a pouco, dar posse ao sucessor da Selma. Que eu espero que não seja o Carlos Fávaro. Porque, assim, do mesmo jeito que é um absurdo o Senado não tirar a Selma, é um absurdo também o presidente Supremo mandar o Carlos Fávaro tomar posse sem lei. Ou seja, estabelecendo novamente um senador biônico no Brasil. Não tem lei que protege a candidatura do Fávaro. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos. O meu destaque hoje é sobre equilíbrio fiscal. E é em cima disso que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o governador Mauro Mendes, nos próximos meses, vão receber muita pressão, vão ser cobrados em cima dessa questão do incentivo fiscal. Primeiro, aqui em Cuiabá, engrossa o coro dos críticos contra a política de equilíbrio fiscal da Prefeitura de Cuiabá. O governador Mauro Mendes já havia cutucado o prefeito Emanuel Pinheiro, falando, olha, tem muito fornecedor sem receber, as contas da Prefeitura estão ficando muito complicadas e agora uma funcionária do atual governo, a secretária adjunta lá do PROCON, pré-candidata ao Senado, pré-candidata também à Prefeitura de Cuiabá, ela engrossa o coro aí das críticas do governador Mauro Mendes. Aí ela diz o seguinte, olha, a próxima gestão vai ter muita dificuldade. A gente vê uma política de quase pão e circo. É inaugurada uma praça por semana, mas na UPA continua faltando seringas. E aí a secretária lá do PROCON, a secretária adjunta complementa. É uma gestão de risco para a população e o município, principalmente pela questão dos gastos que estão comprometendo a receita. Todos esses empréstimos que foram feitos na gestão Emanuel são uma ameaça para o futuro da administração municipal. E ela diz o seguinte, e tudo isso acontece com a maioria dos vereadores da capital aprovando tudo, dizendo amém para tudo. Do outro lado, isso daqui em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, que o equilíbrio fiscal da Prefeitura de Cuiabá estaria ameaçado. Do outro lado, em relação ao governador Mauro Mendes, a cobrança em cima do governo é sobre o pagamento, né, da famosa RGA, a Revisão Geral Anual. E quem está liderando essas cobranças em relação ao governo do Estado é o deputado Lúdio Cabral, né? E ele coloca o seguinte, olha, essa história de limite de gastos não passa de desculpa, não passa de conversa fiada, porque se o governo quisesse resolver o pagamento da RGA, ele já teria resolvido. E aí ele cita aqui o seguinte, esse limite, frase aqui, declaração aqui do deputado Lúdio Cabral, esse limite é um escudo que eles utilizam. Se trabalharmos com um orçamento real de arrecadação e reduzirmos 25% das renúncias fiscais, o Estado se enquadra na lei de responsabilidade fiscal. Então, o que vale é a forma como se calcula o limite hoje e daquilo que se considera como receita para poder assegurar os direitos dos servidores. Trocando em miúdos, em outras palavras, o que o deputado Lúdio Cabral está colocando é o seguinte, de que o governo do Estado
pinta a crise muito mais feia do que ela realmente é. E aí, na opinião dele, se o governo resolvesse adotar outros caminhos, o pagamento da RGA, a revisão geral anual aos servidores, seria possível, que não ocorre, o que não ocorreu no ano passado e que tem uma esperança, né? Que é sempre a última que morre, de que nesse ano o governo consiga satisfazer aí essa cobrança, né, dos servidores, né, esse direito deles, que é a correção dos salários por conta do índice inflacionário, a revisão geral anual. Esse daí é o meu destaque. O governador disse que a suspeita é de que estão pintando a crise mais feia do que ela é, e em Cuiabá, o que o prefeito diz é que, olha, aqui não tem crise, está tudo certo, o equilíbrio fiscal impera aqui na prefeitura de Cuiabá. Podem ficar tranquilos que não vai ter problema nenhum. É o meu destaque de hoje, Nayara. Pois é. Será que a gente pode ficar tranquila, a população mesmo? É a grande pergunta. Não, os dados da prefeitura são muito ruins, né? Todos os órgãos técnicos do Brasil, aí não é ninguém envolvido aqui no debate, não é ninguém da oposição. A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aponta que Cuiabá caiu mais de 2.000 posições. E a Secretaria do Tesouro Nacional rebaixou Cuiabá de B para C. Ou seja, Cuiabá está só que decai na avaliação nacional. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Agora 7h02. Temos aí imagens, deixa eu ver aqui qual que é esse trecho. Rodovia Palmeiro Paes de Barros, com a Fernando Correia aí. Vai girar a câmera novamente. Por enquanto esse trecho ainda está tranquilo. Tem um trecho ali mais movimentado, olha. E aí a Avenida Fernando Correia. Pois é, parada, né? Parada, então, para quem for passar por essa região, quem está saindo de casa, se puder buscar uma rota alternativa, porque essa região está praticamente parada nesta manhã. Voltamos com a notícia de frente. Temos agora mais imagens do trânsito, região central. Temos aí imagens da região central de Cuiabá. Vamos ver se a gente vai aí para a rua para poder... Bom, a câmera está girando, na volta a gente continua aí com mais imagens do trânsito nesta manhã, agora 7h05. Daqui a pouco imagens de prédios. Agora realmente só a imagem Isso aí é uma memória de que não existem mais os quintais cuiabanos. Verdade. Vamos ao seu destaque, Antero. Meu destaque é o seguinte. Eu disse aqui que a política ama a traição e detesta os traidores. O deputado federal Nelson Barbudo, ele vai se consolidando como o grande traidor da bancada federal de Mato Grosso. Por que isso? Ele se elegeu baseado em duas promessas só para o eleitor. Promessa número 1, ser fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Não foi. Promessa número 2, defender o estado de Mato Grosso. Não defendeu. O Lúcio Soares já citou aqui que todos sabem que, reunida a bancada federal, o ministro Paulo Guedes, em frente a toda a bancada federal, ao presidente da AMM, etc. e tal, se comprometeu com o seguinte: não sem antes fazer exigências. O ministro Paulo Guedes se comprometeu de que iria devolver a Mato Grosso o FEX após a aprovação da reforma da Previdência, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Pergunta, se a reforma foi aprovada? Foi. E o FEX foi devolvido? Não. E aí pergunto mais. Já vi pronunciamentos de vários líderes de Mato Grosso. Já vi o Neri Geller cobrando, já vi o Jaime Campos cobrando,
já vi o senador Wellington Fagundes cobrando. Quem eu não vi? O Nelson Barbudo. Você não vai encontrar um registro, uma linha, uma fala, uma visita, uma audiência com o ministro, um pronunciamento no pequeno expediente da Câmara, um pronunciamento no grande expediente da Câmara do deputado Nelson Barbudo cobrando os direitos de Mato Grosso. E com isso o Mato Grosso perde mais de R$1 bilhão. Ou seja, com essa ação, Nelson Barbudo trai os seus eleitores. Mas ele jurou fidelidade ao presidente Bolsonaro. Não, vou a Brasília, vou aprovar o presidente Bolsonaro e estaremos com o Bolsonaro. O que ocorre hoje com o Bolsonaro? Bolsonaro está sem partido, está tendo que criar o Aliança pelo Brasil, porque o Bolsonaro não conseguiu conquistar o PSL. E quem é que ajudou a cravar todos os punhais nas costas do Bolsonaro? Foi Nelson Barbudo. Eu não vou entrar aqui no mérito, se está certo, está errado, mas ele não apoiou quando o Bolsonaro tentava ganhar o partido. Ele fez o quê? Ele fez um movimento ousado e colocou Eduardo Bolsonaro como líder da bancada do PSL. O Nelson Barbudo foi lá e assinou a lista contra o Eduardo Bolsonaro. E depois ele ficou tendo que publicamente, etc. Depois recuou. Pedir perdão ao presidente, né? E agora, mais recentemente, numa forma de pedir perdão ao presidente, ele novamente fica contra o Estado, ao dizer o seguinte: olha, seu Mauro Mendes, e essa proposta aí vai ou não vai zerar o ICMS do diesel, e estabelece isso pelas redes sociais. Essa situação do Nelson Barbudo, ela ficou ruim. Ela ficou ruim porque hoje o presidente Bolsonaro não tem um partido. E já teve consequência para o próprio Nelson Barbudo. Ele anunciou que seria candidato pelo PSL. Lá atrás, ele assinou a lista em favor do PSL. Depois, ele foi rastejando pedir perdão ao Bolsonaro. E agora o PSL sabe do compromisso dele em ir para o Aliança pelo Brasil. O que o PSL fez? Não entregou o cargo da candidatura de senador da República para ele. Disse que não vai apoiá-lo para o Senado da República, apesar de que ele estava na condição de presidente do partido. O PSL está trazendo o deputado Ulisses para o PSL, ele vai ser o novo presidente do partido e vai apoiar o Eliseu Nascimento como candidato à única vaga do Senado da República. Nem o Bolsonaro tem partido para lançar ninguém, e o Nelson Barbudo, que queria sair pelo PSL para trair o PSL depois, está sendo impedido agora. E o partido do Bolsonaro não pode lançar candidato. Não pode lançar candidato. Está sendo impedido agora por uma nova traição. Nelson Barbudo, a política ama a traição, detesta e pune os traidores. De traição em traição, as pessoas vão conhecendo que Nelson Barbudo, como deputado federal, é um zero à esquerda em favor de Mato Grosso. E a indecisão é o seguinte, pode ocorrer um problema seríssimo, Antero e Nayara, com um pedestre que fica indeciso na hora de atravessar a rua. E o problema grave é o seguinte, é ele ser atropelado. Foi o que aconteceu com o Nelson Barbudo. Ele foi atropelado. Ele ficou indeciso o seguinte, olha, será que eu fico aqui do lado do deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, ou fico do lado do presidente Jair Bolsonaro? Resumo da ópera. E ele decidiu depois da pressão da resumo população. Da ópera. Não ficou nem de um lado e nem do outro. E perdeu a confiança dos dois lados. Resumo da ópera. Traiu os dois lados. Exato. Traiu o presidente Bolsonaro no início e anunciou que ia trair o PSL. Aí o PSL não deixou. E aí, só para repetir a frase lá do início, não tem jeito de servir dois senhores ao mesmo tempo.
Vamos a mais participação aqui do nosso telespectador, ainda repercutindo o comentário do Lúcio Sorge. Vamos aqui a participação, tem como colocar na tela. Olha, o telespectador fala o seguinte: bom dia, Lúcio, Antero, Nayara. Se pegar o dinheiro roubado dos deputados, dá aí para pagar, levam para pagar a RGA, Lúcio. E olha, os telespectadores têm insistido nesse tipo de cobrança, hein? Na semana passada aqui, teve um telespectador aí que fez a mesma cobrança. Olha, vai lá, pega o dinheiro roubado, dá para pagar a RGA. Mas é isso. Temos mais participação aqui. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero. Eu estou há dias tentando saber o que houve com a CPI da Energisa. Sumiu? Será que houve propina para os deputados, imprensa? Não, Carlos Energisa... Helder, de Rondonópolis. Helder, já teve um resultado correto a CPI da Energisa. O Eliseu é candidato ao Senado. Vamos encerrar então? Não é porque tem que resolver o problema da Energisa lá em Brasília, é isso? É isso, aqui não tem como resolver, porque a competência é da ANEEL, a Agência Nacional, então por isso é que o deputado... Tem que levar lá para Brasília, né, a discussão. Tem que ir para Brasília. Lúcio e Antero, obrigada, bom dia a vocês. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, e a gente encerra aí com imagens do trânsito. Parece que agora temos a região central. Vamos abrir aí a tela. Vamos para a imagem do trânsito. Temos ali um trecho, né, da região central. Aqui. Isso mesmo. A gente não tem como ver isso, está muito movimentada, mas agora são 7 horas e 13 minutos. Essa região geralmente fica muito mais, com um trânsito muito mais intenso nesse horário. Muito obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã e a Luciana Gavilha. Até amanhã.